Bom dia a todos, sou Cleida Luiza de Oliveira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino para Educação Básica do IFE Goiano, campus Urutaí. Contemplando a disciplina Tendências de Ensino da Aprendizagem, ministrada pelo professor Marcos Fernandes Sobrinho, coloco para apreciação o resultado do estudo feito por mim do capítulo 5 do livro Teoria da Aprendizagem, de Marcos Antônio Moreira, sobre a teoria de ensino de Brunner. Jerome Brunner foi um psicólogo norte-americano, nascido em 1915 e falecido aos 101 anos de idade em 2016. Foi um dos principais líderes da revolução cognitiva e influente nos campos da aprendizagem e educação. Professor de psicologia e diretor do Centro de Estudos Cognitivos da Universidade de Harvard. Embora Brunner tenha sido psicólogo por formação e tenha dedicado grande parte de suas obras ao estudo da psicologia, ganhou grande notoriedade no mundo da educação graças à sua participação no movimento de reforma curricular ocorrido nos Estados Unidos na década de 1960. Brunner afirmava que é possível ensinar qualquer assunto de uma maneira honesta a qualquer criança em qualquer estágio de desenvolvimento, desde que se levasse em conta as diversas etapas do desenvolvimento intelectual dessa criança. Frase retirada do livro de Moreira, no ano de 1999, de Brunner, 1969, 1973 e 1976. Segundo Brunner, o desenvolvimento intelectual caracterizava-se por independência crescente da resposta em relação imediata ao estímulo. Baseava-se em absorver eventos em um sistema que corresponde ao meio ambiente. E também se caracterizava por crescente capacidade de lidar com alternativas simultaneamente, atender a várias sequências ao mesmo tempo e distribuir o tempo e a atenção de maneira apropriada a todas essas demandas múltiplas. Uma questão básica relativamente ao desenvolvimento intelectual é a representação. O indivíduo, para Brunner, deve adquirir meios de representar o que ocorre em seu ambiente. E assim ele distingue 3 modos de representação. A representação ativa, que ocorre até os 3 anos de idade. O trabalho mental da criança consiste em estabelecer relações entre a experiência e a ação. Seu interesse está em manipular o mundo por meio da ação. É característico da criança em idade escolar. Outra representação é a icônica. Nessa representação, a criança já está na escola e tem uma idade entre 3 e 9 anos. O estágio operacional concreto, que é a manipulação direta de objetos, ou indireta, que manipula mentalmente os símbolos, Uma representação visual da realidade. Uma operação nesse estágio pode ser uma ação, mas agora interiorizada e reversível. A terceira representação é a simbólica, onde a criança opera com proposições hipotéticas, dá expressão às ideias concretas que antes orientavam na resolução de problemas. A linguagem é usada como forma de representação da realidade. Brunner considera que as teorias do desenvolvimento elas são fundamentalmente descritivas, enquanto uma teoria de aprendizagem ela é normativa e prescritiva. As teorias psicológicas de desenvolvimento e aprendizagem, elas concentram-se em como otimizar a aprendizagem, estabelecem regras quanto à melhor maneira de obter conhecimento e técnicas e facilita a transferência ou a recuperação das informações.
Dentro das características de uma teoria de ensino, Brunner cita que primeiro tem que se haver a predisposição para explorar as alternativas, que gerem essa predisposição para a aprendizagem, que envolve os fatores culturais, motivacionais e pessoais. Para Brunner, existem 3 fatores no processo de exploração de alternativas: a ativação, que é a incerteza, a manutenção, que geram os benefícios das alternativas exploradas, e a direção, que é o objetivo da tarefa a ser conhecido. E assim, Brunner explica: a condição básica para ativar a exploração de alternativas em uma tarefa é ter um nível ótimo de incerteza. Rotinas esclerosadas provocam pouca ou nenhuma exploração. Rotinas demais incertas despertam confusão e angústia, reduzindo a tendência de explorar. Por isso, ele considera que a incerteza tem que ter um bom nível. Uma vez iniciada a exploração, sua manutenção exige que os benefícios das alternativas exploradas excedam os riscos envolvidos. Ou seja, as consequências dos erros ao explorar falsas alternativas devem ser abrandadas e os resultados nas alternativas corretas correspondentemente aumentados. Quanto à direção, para dar direção à exploração, o objetivo da tarefa precisa ser conhecido. Com aproximação, verificação das alternativas, deve sempre informar a posição com referência a esse objetivo. Dentro das características da teoria de ensino, Brunner ainda especifica como deve ser estruturado um conjunto de conhecimentos para melhor ser aprendido pelo estudante. Então, assim, a estrutura para ensinar. Primeiro, entender os fundamentos torna a matéria mais compreensível. Rapidamente se esquece um pormenor, a não ser que esteja colocado dentro de um padrão estruturado. Terceiro, a compreensão de princípios e ideias fundamentais parece ser o principal caminho para uma adequada transferência de aprendizagem. A distância entre o conhecimento avançado e o elementar ensinados nas escolas pode ser diminuída graças ao relevo que se der à estrutura do conhecimento na instrução. Ainda dentro das características de uma teoria de ensino, Brunner afirma que deve citar qual a sequência mais eficiente para apresentar a matéria estudada. Variáveis importantes no estabelecimento da sequência de uma matéria de ensino é um cabedal de informações, estágio de desenvolvimento, natureza da matéria e diferenças individuais. A exploração de alternativas deve ser permitida pela sequência. E na última das características de uma teoria de ensino de Brunner, ele cita o reforço. Ele afirma que deve deter-se na natureza e na aplicação dos prêmios e punições no processo de aprendizagem e ensino. E dessa forma, a aprendizagem, para Brunner, depende do conhecimento do resultado no momento e local em que ele pode ser utilizado para a correção. O processo de aprendizagem deve levar o estudante a desenvolver seu autocontrole e se autorreforçar, a fim de que a aprendizagem seja reforço em si própria. Brunner afirmava que o desenvolvimento intelectual baseia-se numa interação sistemática e contingente entre um professor e um aluno, na qual o professor, amplamente equipado com técnicas anteriormente inventadas, ensina a criança. Quanto à instrução e o papel do professor nessa instrução, Brunner afirmava que ensinar é, em resumo, um esforço para auxiliar ou moldar o desenvolvimento intelectual na criança.
Logo, o ensino deve ser planejado, levando em conta o que se sabe sobre o desenvolvimento intelectual do aprendiz, considerando as diferenças individuais, não só do que dizia respeito ao desenvolvimento cognitivo, mas também a aspectos socioculturais e pessoais. Afirmava ainda que é uma versão de cada conhecimento ou técnica apropriada para ensinar em cada idade, por mais introdutória que seja. Resumindo, então, os professores deveriam considerar, conforme Brunner, as aprendizagens anteriores do aluno, o estágio de desenvolvimento intelectual do aprendiz, a natureza do material e as diferenças individuais. As considerações de Brunner sobre a descoberta dirigida e o currículo em espiral. Brunner destaca o processo da descoberta através da exploração de alternativas e o currículo em espiral. A aprendizagem por descoberta deve acontecer de maneira dirigida, de modo que a exploração de alternativas não seja caótica ou cause confusão e angústia no aluno. O ensino deve prover revisões periódicas, revisitas a conceitos e atividades já aprendidas, aplicando-as a novas e mais complexas situações através do currículo em espiral. O autor, então, Moreira, ele conclui sobre a teoria de ensino de Brunner. A criança raramente constrói conhecimento por si só, mas sim por uma intencionalidade compartilhada. Tudo que a criança aprende é o que foi acordado interpessoalmente. Somente aquilo que a criança pode assegurar, a concordância compartilhada, torna-se parte da sua representação do mundo. E aí cita também, dentro da conclusão desse capítulo 5, as principais contribuições da teoria de Brunner para a educação. Representação do desenvolvimento intelectual, ativo, icônico e simbólico, aprendizagem por descoberta e o currículo em espiral.